O brasileiro está consumindo a cada dia mais antidepressivos. Vivemos num dos países com maior número de pessoas com depressão. A doença é motivo de afastamento no trabalho, mas muita gente nem tem tempo para perceber que sofre desse mal. É uma vida tranquila ou é agitada, é correria? Como que é? Agitada, muita correria, nossa. Bem corrida. Quem não tem uma vida agitada hoje em dia? Todo mundo tem, né? E aí, sobra tempo pro lazer? Não. Só trabalha, né? Você tira um tempinho pro lazer? Mais fim de semana. Eu separo um tempo pra família, né? Um tempo pro trabalho, um tempo pro lazer. Tem que ter esse tempo? Claro, sem dúvida. Porque senão a gente não vai viver, né? A depressão é a quarta causa de afastamento do trabalho no mundo, mas a Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Até 2020 pode passar para a segunda colocação. Aqui no Brasil, a cada 5 minutos, um trabalhador é afastado do serviço por causa dessa doença. Nós vamos conversar agora com o psiquiatra Hélio Mauer. Bom dia. Bom dia. Quais as consequências para a vida de uma pessoa que chega a ser afastada do serviço por causa dessa doença? Veja, essa é uma doença extremamente devastadora. Ela não é devastadora no físico, ela não faz, não põe gesso, ela não faz nada gritante no físico, mas a nível do emocional da pessoa, ela é devastadora. Vou começar por pouco. Ela tira a vontade, ela determina um estado de tristeza patológica, uma tristeza que não reverte, a não ser com o tratamento. Enfim, é uma doença devastadora e, consequentemente, sair do trabalho ainda tem mais um significado devastador. Significa a incapacitação. Ora, essa mensagem é terrível e tem suas consequências nos números que acabamos de ouvir. E por quê? Cresce tanto? Por que esse risco de ficar maior ainda esse problema? Na verdade, vamos ser bem objetivos. O que mais cresceu em relação à depressão nos últimos anos foi a conscientização, a caracterização do quadro clínico da depressão. Estamos muito longe de uma época em que muitos colegas médicos, inclusive, diziam que depressão é falta de vergonha na cara ou algo parecido, falta de garra, falta de vontade, né? Muitos diziam que o melhor tratamento para isso é reagir contra isso e ir em frente. Nós sabemos que isso não é possível. Uma das funções mentais mais comprometidas é exatamente a vontade e a capacidade de tomar decisões. E se sabe, o que se sabe, na verdade, né, da origem da doença? Na verdade, se sabe muito pouco. Sabe-se, por exemplo, cada dia sabe-se mais, sabe-se, por exemplo, que provavelmente a depressão é o resultado final de uma série de situações, tanto internas, fisiológicas, quanto externas e ambientais, né? Nós sabemos, por exemplo, que tem 2 sintomas fundamentais da depressão. É um sentimento de tristeza que não é provocado por situações que normalmente causam tristeza. Ou seja, é uma tristeza de natureza diferente. A segunda coisa é uma incapacidade de sentir prazer, né? Tudo fica ruim na vida. Exatamente. Uma das queixas mais comuns dos pacientes deprimidos é: nada tem graça. Às vezes, alguns mais sofisticados nos dizem assim: minha vida era colorida, hoje é em preto e branco, não tem cor na minha vida. E assim, claro, e no entanto, para complicar, existe uma série de outros sinais e sintomas importantíssimos. Por exemplo, sinais físicos, perda do apetite, perda da capacidade sexual, dores pelo corpo. Que tipo de dor? Dor de cabeça, dor de estômago, enfim, as chamadas algias, em terminologia técnica, e que muitas vezes causam uma dificuldade de diagnóstico e devem causar uma necessidade de diferenciar esse diagnóstico. Falta de sono,
né? A alteração do ciclo do sono muito frequente nos pacientes, principalmente aquele indivíduo que lá pelas 3, 4 horas da manhã acorda e não consegue voltar a dormir. Esse é vamos dizer, uma insônia muito típica do depressivo. E tem uma idade para começar a desenvolver essa doença? Essas estatísticas, muitas vezes, alguém já disse que estatística mais esconde do que mostra. Mas a verdade é a seguinte, existe. Hoje se considera que em torno do início da vida adulta para metade dessa vida adulta é uma idade muito... A partir de 24, 25 anos? 24, 25, 30 anos, não é? Houve uma época que se dizia que 30, 40 era o mais... Já está mais cedo. Cada vez está mais cedo. Depressão é uma doença extremamente democrática. Ela não respeita a idade, não respeita a raça, não respeita a etnia, nada. Todo mundo tem direito à sua depressão, infelizmente. E eu posso ter ela ao longo da minha vida, desenvolver, ou eu tenho que ter alguma predisposição? Qualquer um pode começar a desenvolver essa doença? Esse é um dado extremamente importante. Eu diria, todo mundo que teve algum caso na família de um caso grave ou razoável de depressão, deve se considerar alguém com suscetibilidade para a depressão. E ainda falando da idade, é bom não se esquecer que pesquisadores de meados do século passado chegaram a ver claramente em crianças de creche recém-nascidas depressão. E identifica como daí, quando é mais novinho? Pela motricidade em especial, aquela coisa de não se mexer, de ficar jogado no canto, de não ter vivacidade, tudo isso vai mostrar a presença da depressão. Doutor, o senhor continua com a gente? Conversamos um pouquinho mais no próximo bloco? Pois não. Daqui a pouco vamos saber qual o caminho para acabar com o sofrimento causado pela depressão e o risco de tomar antidepressivos por conta. Remédio consumido por milhares de brasileiros no ano passado. O Globo Comunidade volta já. Os hábitos mudaram muito, a pessoa acaba não tendo tempo para ela. Muita gente tem sensibilidade. Eu recomendo o uso do Sensodyne Rápido Alívio. Eu peço até pro próprio paciente fazer. Pegar o tubo do Sensodyne Rápido Alívio, colocar na ponta do dedo. Só um massageamento de 60 segundos na região sensível já faz o efeito. Pode tomar uma água gelada, aí ele vai ver que funciona. Não vai sentir dor, é alívio imediato, é na hora. E o uso contínuo prova que ela não volta mais. E uso diário em todas as escovações. No Shopping Cidade, você está sempre na moda. Confira. Tênis olímpicos ou fila, terninhos ou vestidos de festa por R$ 79,90. Sandálias, sapatênis ou macacões por R$ 39,90. Shopping Cidade, sempre na moda. Neste sábado, uma curiosa visita vai deixar a turma do sítio de cabelo em pé. Eu sou invisível. Invisível! Neste sábado, 15 para as 11 da manhã, Sítio do Pica-Pau Amarelo. A busca pelo bem-estar e o desejo de apagar com a dor fizeram aumentar as vendas de antidepressivos no país. Veja na reportagem de Anderson Frigo. Uma doença de muitas reações. A gente sente uma angústia no peito, uma agonia, assim, sabe? É uma coisa muito sufocante. Parece que fica sufocado. Eu não consigo parar dentro de casa, em lugar nenhum. O que causa a depressão? Hoje a ambição pelo ter, pelo poder, está virando um transtorno. Até que diria um transtorno bipolar, porque as pessoas não dão conta de se dominar. Os especialistas têm a mesma opinião. A sociedade moderna está mais doente. Tem-se uma tendência hoje a medicar a própria tristeza humana, né? Algo que não é... Que, assim, a tristeza humana faz parte do nosso cotidiano, o sofrimento da humanidade. Mas muitas vezes é indicado a medicação. E não seria o caso. Mas tem muitos outros caminhos que também levam à depressão. É difícil arrancar um sorriso da dona Marta. Também pudera, 2 filhos dela foram assassinados. Tomo medicamento para dormir, daí para pressão, para tudo um pouco. Se não tomar, não tem como. Não durmo, fica só
escutando barulho, ruídos, né, assim. Alguém que me chama, assim, essas coisas. Marta e Neuza ajudam a esticar uma estatística preocupante. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o brasileiro está consumindo muito mais antidepressivos. Para a gente ter uma ideia, em 2007, eram vendidas cerca de 30 mil caixas de um desses medicamentos. Em 2010, o último levantamento, o número saltou para quase 11 milhões de caixas. A preocupação também é com a automedicação. Alguns remédios, como aqueles inibidores de apetite, têm na composição antidepressivos. O consumo sem a orientação de um médico pode não alcançar o resultado desejado e ainda desenvolver outras doenças. Quando você usa um antidepressivo sem ter passado pela avaliação adequada, você está sujeito a riscos. Então, por exemplo, um paciente cardiopata que vai por conta e compra um antidepressivo, ele pode ter interferência dessa medicação no aparelho cardiovascular dele, levando a piorar o quadro dele, né? Um outro paciente que já tem diminuição do apetite e compra um antidepressivo sem a devida avaliação, ele pode comprar um antidepressivo que inibe o apetite. Isso vai prejudicá-lo mais ainda. Por isso é muito importante ter essas recomendações médicas, até porque nem sempre o paciente precisa tratar a doença usando remédios. Ele chega aqui querendo uma pílula milagrosa, ele chega pensando, não, eu quero tomar uma medicação para deixar de sentir essa angústia, esse vazio, né, essa ansiedade. Então a pessoa acha que ela vai tomar uma medicação que aí vai resolver tudo. E aí a gente vai passar para o paciente que não é bem por aí. Até porque assim, ela toma a medicação, trata um sintoma, porém vai sair um outro sintoma em outra parte, né? E de cada 10 pacientes atendidos na rede pública de Foz do Iguaçu, 7 são mulheres. Nós continuamos a nossa conversa com o psiquiatra Hélio Mauer. Doutor, esse dado em Foz do Iguaçu, segundo a Organização Mundial de Saúde, se repete pelo mundo. Por que as mulheres são mais vítimas da depressão do que os homens? Como nós vimos no bloco anterior, a causa exata da depressão não é conhecida. Um dos fatores que certamente estão envolvidos é o fator hormonal. E provavelmente é o que dá à mulher essa triste vantagem de ser 2 vezes mais portadora de depressão do que o homem. E qual que é a consequência? Porque o remédio, ele inicialmente até dá aquele gatilho do bem-estar, né? E depois? E sem acompanhamento? E só o remédio? O que acontece? Quando existe esse gatilho, algo já está errado. Porque os antidepressivos, ao contrário dos analgésicos ou dos remédios para ansiedade, não têm efeito imediato. Se alguém toma um antidepressivo já se sente e imediatamente se sente bem, procure o médico porque algo está errado. O remédio é usado no tratamento de todos os tipos de depressão? É para todo mundo o remédio de depressão? Vamos dizer assim. E isso é verdadeiro, inclusive no primeiro mundo, é considerado o seguinte: se alguém é atendido e é feito o diagnóstico de depressão e não é dado uma medicação antidepressiva, isso é considerado um grave erro terapêutico. Isso não significa, em primeiro lugar, que todos os casos responderão aos medicamentos e, em segundo lugar, que só a medicação será suficiente para todos. É bom lembrar que para muita gente, e principalmente aqueles que nunca tiveram depressão, a depressão é um fricote. E isto não é verdadeiro. E muita gente acaba tratando a depressão só como um quadro de mau humor permanente. Só se for, né? E daí o risco de não fazer o tratamento pode trazer que consequência? Bom, veja, nós temos que tocar num assunto. Primeiro, a grande consequência, que aliás é a grande característica da depressão. A depressão é fator de perda de qualidade de vida. Não é possível viver, costumo dizer até para pacientes, é possível viver a vida inteira com uma depressão. Claro que ela não poderá ser muito grave, mas isso é mais ou menos como viver a vida normal com um saco de 100 toneladas nas costas. É possível viver, a pessoa acaba aprendendo como viver com esse saco de 100 toneladas, mas não é uma vida de qualidade. Agora, quem começa o tratamento, quem toma o medicamento, vai depender desse remédio para a vida toda? Existem certas pessoas que poderão não depender
Vamos fazer diferenciação de dependência como algo, uma droga, mas necessitar uma droga durante a vida toda, como o diabético precisa de uma insulina ou coisa parecida. Todo médico precisa conhecer a depressão e precisa diagnosticar precocemente a depressão. Diagnosticada precocemente, a vida fica melhor, sem dúvida. Se afasta menos, voltando ao que nós conversamos, se afasta menos do trabalho, se sente menos inútil. Se sente melhor antes. Claro. E nem percebe que teve uma depressão muitas vezes. Certo. Doutor, muito obrigada pela sua participação no Globo Comum. Obrigado a vocês. A seguir, você vai saber o que essas pessoas fazem aqui. Elas aprenderam a mandar a tristeza embora. O Globo Comunidade volta logo depois do intervalo.